BOPE está procurando Pelé. E vai achar. Eu estou acompanhando desde o início essa operação do BOPE, a Operação Yara, lá no Detran. Mas para a gente falar categoricamente dessa operação do BOPE, lá no Detran, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Porque o BOPE já esteve no Detran. O BOPE estava lá, realizando uma diligência, quando recebeu informações de que homens estavam armados em uma laje e esses homens seriam apontados como pessoas com envolvimento no tráfico de drogas e também estariam portando armas de fogo. E eu me recordo como se fosse hoje, porque eu estava aqui nesse mesmo lugar que eu estou agora, quando eu vi boa parte dos nossos colegas de imprensa, juntamente com a sociedade, metendo o pau na ação legítima dos policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, a tropa de elite da Polícia Militar Pernambucana. E eu lembro também, como se fosse hoje, que esses mesmos policiais que atuaram de forma legítima e neutralizaram criminosos, eles tiveram seus nomes expostos na imprensa, foram julgados e condenados pelo Tribunal Virtual. E naquela época, esses mesmos policiais foram presos. E eu e alguns colegas defendemos aquilo que acreditamos, que foi uma ação legítima. E naquela época eu me recordo também, Renê, que foi questionado quem foi que deu a ordem para prender os policiais do BOPE. E a gente volta no tempo um pouco, porque nós demos em primeira mão de onde partiu a ordem para prender os policiais, que foi da própria corporação. Eu mostrei isso aqui, tem vídeos no nosso canal do YouTube. Você que me acompanha aqui há um tempo, está fazendo agora um flashback. E agora, os mesmos policiais que tiveram suas ações interrompidas dentro da comunidade do Detran, depois de uma ação legítima, e que não tiveram apoio na época do seu comandante-geral, eles tiveram que voltar para essa mesma comunidade a qual eles foram proibidos pelo governo de atuar por conta da repercussão midiática em relação a uma ação legítima, por conta de questões políticas. A segurança pública ficou abaixo e não como prioridade. Aí esses mesmos policiais que foram taxados de assassinos, de policiais que são executores, de policiais despreparados, eles tiveram que voltar para o Detran
para fazer o que eles já estavam fazendo e foram interrompidos por conta do próprio Estado. Isso ninguém está falando. Eu vi ontem e falo aqui, porque ele tem conhecimento de causa, o nosso colega Emerson Freitas. Ele fez esse flashback. E ontem, a gente vê que o BOPE está operando dentro de uma comunidade que tem um comando móvel, que tem equipes especializadas, tá o último recurso da Polícia Militar, que é o BOPE, tem helicópteros, e mesmo assim os criminosos saíram de dentro da comunidade, entraram no ônibus com trabalhadores, mandaram todo mundo descer e atearam fogo no ônibus. E é por isso que eu digo ao Coronel Barros, que é o diretor de planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco, que essa operação, ela continue sendo intensificada na comunidade do Detran. Porque o que esses criminosos fizeram ontem não foi uma afronta só às forças de segurança, mas foi uma afronta ao Estado democrático de direito. E é importante que a população auxilie e apoie esses mesmos policiais que há um tempo foram presos, julgados, condenados pela própria sociedade e parte da mídia, e agora estão voltando para lá. É até engraçado isso, porque a população, a mesma sociedade hipócrita que criticou, que julgou, que condenou, está clamando socorro. Tem um ditado popular que diz assim: dor de barriga não se dá uma vez só. E essa é a prova concreta. O que mudou depois que o BOPE parou de atuar no Detran? Mudou tudo. Os bandidos tomaram conta da ilha do Bananal, começaram a criar um quartel-general do tráfico de drogas, começaram a extorquir morador, porque já estavam fazendo isso antes do BOPE ir para lá. Só bastou o BOPE derrubar alguns que começou essa politicagem nojenta e barata. Aí agora o BOPE tem que voltar lá para fazer o que já estava fazendo. O policial aqui no estado de Pernambuco, ele sempre é usado como massa política, como massa de manobra. Essa é a verdade que ninguém quer dizer, mas eu tô falando. Usam os nobres guerreiros para isso aí, ó. Quando eles agem, criticam. Quando eles não agem, criticam. E quando o circo tá pegando fogo, aí chama o BOPE. Eu lembro. E eu sei, porque eu tenho muito contato dentro da Polícia Militar de Pernambuco, que proibiram as patrulhas de atuar por políticas. E agora, tudo agora tá liberado. Vamos largar o aço na bandidagem. Se tivesse deixado o BOPE, se tivessem apoiado o BOPE naquele início, talvez não teria chegado a esse ponto. E eu falo para você, meu telespectador,
que eu sempre costumo dizer, quem assiste Nogueira é um cara instruído. Se ele não é, ele aprende a ser. O BOPE voltou para lá. Vamos ver até quanto tempo vai ficar lá. Porque só basta começar o chamariz político nojento que vão fazer a mesma coisa. Eu espero que não. Eu espero que eu esteja bastante enganado naquilo que eu estou pensando. E o nosso agradecimento à Polícia Militar de Pernambuco e a governadora do estado de Pernambuco, ela tem compromisso com o povo de bem. Porque não é só vagabundo que mora nessa comunidade, não. Tem muito trabalhador que mora nessa comunidade e precisa do seu direito de ir e vir. Precisa ter seu comércio. Ontem, minha gente, toque de recolher no Detran, com essa operação. E olhe, entenda, se chamaram o BOPE, é porque a coisa está fugindo, ou já fugiu do controle. Porque o BOPE é o último recurso do Estado. Você entendeu? Se chamaram o BOPE, é porque a coisa está muito além do que a gente sabe, dos bastidores. E essa ação de ontem mostrou isso. Agora vai ter deputado na Assembleia Legislativa que vai querer dar voto e aplauso aos policiais. Agora vai aparecer deputado que vai querer dar voto e aplauso. Mas cadê deputado para ter apoiado quando os policiais estavam sendo linchados virtualmente, escrachados na mídia? Volto a dizer, vocês usam os policiais militares como massa de manobra política. E parabéns ao Coronel Barros, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, Evânildo Torres, e ao Subcomandante-Geral, Coronel Lopes, que ao menos estão tendo pulso para manter essa operação lá no Detran, Operação Iara. E ao Comandante do BEP, que eu conheço, que é do BOPE, que é o Coronel Thomas. Gente da melhor qualidade, cara humano, de tropa, de rua. Tá no lugar certo. E é com as imagens do Detran que a gente encerra o programa desta sexta-feira. Muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência.